Olá, muito bem-vindo ao programa Manancial. Pela graça do nosso Deus, estamos aqui para comunicar a você mais uma preciosa mensagem da parte de Deus. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que diz respeito a todos nós, seres humanos. O nosso tema hoje será o choro, uma realidade humana. O choro, uma realidade humana. E o texto bíblico que nós queremos ler como fundamentação do programa se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 4, quando Jesus assim nos diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. No programa de hoje, portanto, nós vamos ver: choramos por motivos errados e motivos certos. Não guardar a palavra de Deus traz lágrimas. O caminho de Deus é perfeito e Deus é de toda a consolação. Eu quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial desta oportunidade está no ar a partir de agora. Muito bem-vindo, então, novamente, estamos prosseguindo com o programa Manancial desta oportunidade. Queremos discorrer a respeito deste sentimento que muitas vezes se manifesta através das lágrimas. Na verdade, é uma expressão, é uma linguagem que o corpo humano, que nós, seres humanos, nos utilizamos num momento de aflição, num momento de tristeza, num momento de pesar, num momento de angústia. O choro é uma realidade que diz respeito a todos nós. É impossível encontrarmos alguém que em algum momento da sua vida, na sua história humana, não tenha derramado uma lágrima sequer, não é? Porque é algo que é inerente, faz parte ao ser humano, faz parte do ser humano. O Senhor Jesus se utiliza na sua palavra desta expressão, querendo encorajar os seus seguidores, querendo encorajar os seus discípulos a respeito da consolação certa que aqueles que na sua presença manifestam este sentimento, se utilizam, não é, de forma involuntária, de forma inconsciente, mas muito natural e realística desta expressão que é o choro. E aí o Senhor Jesus, querendo estimular os seus discípulos e seguidores, ele diz: felizes são, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Jesus está aqui fazendo uma afirmação. Jesus está aqui trazendo para mim, amado telespectador, para você, para todos nós, enfim, que somos seus discípulos, está nos trazendo aqui uma palavra de encorajamento, de conforto, de consolo e, sobretudo, uma palavra de ânimo. Aqueles que, na presença do Senhor e pelo Senhor, choram, eles são bem-aventurados, porque, diferentemente daqueles que não conhecem a Deus, diferentemente daqueles que andam longe de Deus, que estão distantes do conhecimento de Deus, da presença de Deus, que não têm consolo, que não recebem o consolo, os que seguem a Cristo, está escrito aqui nas palavras do próprio Senhor, eles serão consolados. Todos nós, eu estava dizendo, como seres humanos, nós nos utilizamos sim desta linguagem que é o choro, muitas vezes, na maioria das circunstâncias adversas. Mas nós precisamos entender que nem sempre choramos pela motivação correta, nem sempre derramamos lágrimas por uma razão que tenha sentido, uma razão ou uma motivação correta. Muitas vezes choramos por questões erradas, por causas erradas. Nós não estamos aqui fazendo alusão, por exemplo, ao choro produzido por uma cebola, a acidez dali, daquela
daquela leguminosa, deste elemento leguminoso, a acidez gera, né, naturalmente aos nossos olhos uma irritação, ocasionando o choro. Não é deste tipo de choro que eu estou fazendo menção, mas muitas vezes porque tomamos decisões erradas na vida, fazemos escolhas equivocadas, escolhas erradas que acabam redundando em sofrimento, redundando em angústia, em equívocos e, por consequência, derramamos lágrimas, não é? Geralmente por não conhecermos a vontade de Deus ou não buscarmos a vontade de Deus ou saber conhecer a vontade de Deus, então escolhemos caminhos errados que ao final deles, como está escrito ali nas palavras de Salomão, escrevendo no livro de Provérbios, há caminhos que ao homem parecem caminhos direitos, no entanto o fim deles são caminhos de morte, não é? Caminhos de desilusão, caminhos de tristeza. E neste caso, de forma assim muito normal, muito coerente neste entendimento, nesta linha de raciocínio, acaba então resultando em choro, em lágrimas, em sofrimento, não é? E como consequência, esta vida aí de frustração e de decepção. Nas palavras de Cristo Jesus, quando ele diz, bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados, Jesus está falando a respeito daqueles que estão no mundo, vivem a realidade do mundo, a realidade espiritual tenebrosa do mundo, não é? Como a Bíblia nos fala, o mundo está no maligno, e vivendo nesta realidade, neste contexto espiritual tenebroso, na qualidade de seguidores de Jesus, os discípulos são muitas vezes perseguidos, os discípulos muitas vezes são afrontados, são confrontados, e por causa desta atitude de assumir uma postura de discípulo de Jesus, de viver na presença do Senhor, seguindo os seus conselhos, seguindo as suas palavras, muitas vezes sofremos, não é? Sofremos situações vexatórias, situações de aperto, situações de conflitos, onde a nossa fé em todo tempo é colocada à prova, somos provados, somos testados, situações das quais até Deus nos permite vivenciar para conhecer o nosso nível de compromisso e nível de fidelidade, e muitas vezes choramos em função desta opressão, desta pressão, deste confronto que naturalmente, de forma espiritual, nós sofremos dia após dia, porque nós declaramos, porque confessamos a nossa fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz-nos assim, ali na primeira carta de Paulo a Timóteo: todo aquele que desejar seguir a Jesus piedosamente padecerá perseguições. Então, esta é uma realidade que diz respeito a todo aquele que é discípulo de Jesus. Você que me assiste, se você é um cristão que segue a Jesus, que procura trilhar nos caminhos propostos a nós pelo Senhor Jesus, que procura seguir os conselhos práticos diários da palavra de Deus, você vai compreender com muita clareza aquilo que estou argumentando, aquilo que Paulo está a nos dizer, escrevendo a Timóteo e, por consequência, a toda a igreja cristã. Aquele que desejar seguir a Jesus fielmente padecerá perseguições. E estas perseguições são de toda ordem, de toda natureza, não é? O discípulo verdadeiro, ele sempre será afrontado enquanto ele estando no mundo, não é? Porque na verdade Cristo disse
as seguintes palavras aos seus discípulos, não é? Fazendo uma oração a Deus, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, fazendo uma oração a Deus e trazendo esta realidade aos seus discípulos, ele diz o seguinte: estão no mundo, mas não são do mundo. Estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. E por esta razão, se não pertencem ao mundo, se não são do mundo, ou seja, do sistema mundo, não fazem parte desse sistema governado por Satanás, por hostes espirituais da maldade, então, estando eles no mundo, não fazendo parte do mundo, em todo o tempo haverão de sofrer perseguições. E trazendo um encorajamento aos seus discípulos, diante desta realidade tenebrosa, espiritual, da qual a igreja, os discípulos estão inseridos, é que o Senhor Jesus fala-nos a todos nós, aos discípulos dos seus dias, e esta palavra se estende durante a trajetória humana e alcança-nos nesta oportunidade, nesta dispensação, nesta geração. E é por isso que Cristo diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Receba da parte de Deus esta palavra de encorajamento ao teu coração, da parte do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sei a sua condição atual como discípulo de Cristo, como seguidor de Cristo, mas se for o caso de que você vem vivenciando uma realidade de opressão, de pressão, de confrontos, de afrontas sobre a sua vida, questionando muitas vezes a respeito da sua fé, ou sendo questionado a respeito da sua fé, eu quero que você guarde no coração esta palavra bendita de nosso Senhor Jesus, que tem exatamente este propósito, esta finalidade: confortar-nos, encorajar-nos para que possamos prosseguir na jornada cristã até o dia de Cristo Jesus, até o dia do arrebatamento. Receba esta palavra, que é feliz aquele que chora por Cristo, em Cristo, estando na presença de Deus, porque eles serão consolados. Desta maneira nós vamos para um primeiro intervalo e logo após um rápido intervalo retornaremos prosseguindo hoje falando sobre o choro, uma realidade humana.